Estamos de volta e agora nós vamos responder um pouquinho de perguntas, porque nunca dá para responder. Eu penso que vou responder um montão, aí eu vou lá, vou enrolando, vou contando, e aí eu respondo 3, 4 perguntas. Vamos tentar, mas o melhor é que a gente faça boas respostas. Então, se você quiser mandar as suas perguntas, você pode mandá-las pelo Facebook Poder Criativo TV ou ainda pelo @tvgeraçãoz.com.br. Então você manda pelo e-mail aqui da TV ou pelo Poder Criativo TV, tá bom? Essas perguntas podem ser de cunho pessoal, você pode perguntar exatamente o que você quiser para que a gente possa respondê-las tranquilamente sem seu nome, pode ficar à vontade. Então nós vamos agora para as perguntas do Poder Criativo. Agora, eu tenho aqui uma pergunta muito interessante. Sabe que eu vou andando, por onde eu vou andando, se as pessoas ainda, eu falo, faço programa, assim, faço programa é feio, hein, gente? Coisa, né? Então, mas, e aí as pessoas falam, você responde pergunta? Então, responde pra mim. E elas me perguntam no lugar, eu falo, não, vou responder no ar. Então, essa é uma das perguntas que, na verdade, eu recebi ao vivo e pedi para ela escrever para mim, para que eu pudesse, então, responder aqui no ar. Ouçam isso. Perguntinha caprichosa, porque é muito comum. Olha, eu tive uma chefe, na verdade, num salão, essa moça era manicure, tá? Eu tive uma chefe no salão que um dia chegava de bem com a vida e no outro arrasada, triste, chorando, sem razão aparente. Já viu isso? Fala a verdade. Por que isso acontece? Essa era a pergunta da minha Mariazinha. Por que que tem gente assim? Ai, meu Deus, e como tem, né? Você sabe, hoje, conversando com uma outra pessoa, o que a pessoa me disse? Muito engraçado. Falando que tem um chefe que é Ruth Raquel, que você sabe muito bem o que quer dizer, né? Não sabia. Eu falei, mas por que você não falou com o seu chefe, né? Ah, porque ele é Ruth Raquel. E como eu não sabia quem ele era hoje, preferi não falar nada. Ô, gente, muito comum as pessoas terem um estado de ânimo que se alterna de uma forma que a gente nem sabe por quê, né? Porque não tem a ver com o ambiente. A pessoa, de repente, parece que vira bolinha. Eu não sei como é que você chama isso, né? Mas muito comum as pessoas falam vira bolinha, Ruth Raquel, um dia tá bom, outro dia não tá. Não sei com quem eu tô falando hoje e por aí vai, né? Por quê? Porque é como se as pessoas tivessem dentro de si muita emoção. Então vamos falar disso de duas formas, porque é importante que as pessoas saibam. Uma delas é a seguinte: existe um quadro que já passa da neurose, né? Existe um quadro conhecido, graças a Deus agora, né? Atualmente, mais conhecido, que é uma doença que tem uma mobilidade drástica de humor. Então, ora a pessoa está muito bem, e quando a pessoa está muito bem, às vezes ela canta muito, ela dança muito, ela gasta muito, ela fala muito, ela fica num estado de euforia bastante óbvio para quem está olhando, e quando isso passa, a pessoa entra num estado mais catatônico, depressivo, parado, arrasado, triste, muito mais para dentro do que para fora. Então, quando a gente observa que é vamos dizer assim, uma magnitude, né, um contraste muito grande entre um estado e outro estado, vale a pena pensar se não tem realmente alguma coisinha a mais, se não merece um cuidado especial num neurologista, num psiquiatra, né? Um cuidado para averiguação, porque realmente é muito triste assistir a própria pessoa se machuca. Quando ela está naquele estado onde um polo da pessoa é para fora, ela pode até se tornar agressiva com ela mesma, quebrar coisas, e no outro ponto,
polo, né, nessa bipolaridade, a pessoa pode também ter uma dor muito grande, até pelo que fez, pelo que quebrou, pelo que machucou, em quem bateu, a gente não sabe. Então, é preciso que você, na sua observação, como marido, como esposa, como filho, como mãe, não é? Dá uma olhadinha e vê se não há, às vezes, um contingente de emoções ali muito intenso. Aí vale a pena um cuidado especial. Mas, em se tratando da Mariazinha e olhando para essa chefe como uma chefe normal, porém, com essa dificuldade de não se sabe que dia é hoje, né? Se é o dia da lua ou o dia do sol, o que a gente já sabe? A gente sabe de cara que a gente tem dentro da gente saquinhos de emoções guardadas. Muitos saquinhos. Imagine que você passou a vida colhendo coisas e guardando dentro de você, ok? Então você não é bipolar, perfeito? Não é bipolar. Mas você tem lá um monte de coisa. E alguma coisa do presente, uma ação, uma pessoa, qualquer questão do presente pode mexer com esse, estourar, tá? Pluft. Então, se você tem uma história antiga, você pegou o seu carro, o seu ônibus e veio para o futuro, né? Você tá aqui, você tá no presente, mas alguma coisa lá naquele ônibus, alguma coisa no rádio, na notícia, alguma coisa que realmente toque aquele lugar, e aí fura aquele saquinho, é como se envenenasse seu corpo inteiro, dá para entender isso? Aí naquele dia você já está enjoado, você já está triste, você já não está de bem com a vida, você não está disposto como você estava na hora que você acordou. Da mesma forma, o que pode acontecer é que você tenha uma raiva guardada, não é? De uma pessoa do passado, tá aí dentro guardada. Aí você tá no seu ônibus ou no seu carro, indo para o trabalho. E aí você olha, alguém tem uma atitude ali do seu lado que te inflama, que mexe com você, como aquilo mexeu, isso não é justo. E aí é como se fosse lá e puff, furasse essa ira dos titãs, e aí você já fica nervoso, já chega no serviço de mal de todo mundo, não quero conversa, hein? Não quero conversa. Porque não fizemos nada, mas a pessoa já está com raiva, está nervosa. Então, nós transferimos para o nosso momento presente situações do passado. Pode parecer incrível, mas é o que a gente mais faz. Se a gente fosse fazer um resumo da importância disso que a gente chama de transferência, é assim, como é o céu não tem transferência, né? Porque o que a gente faz é o tempo inteiro ficar jogando as emoções do passado nas pessoas do presente. A gente não consegue ver as pessoas como elas estão agora, é como se a gente tivesse várias lentes que ficam aqui entre a gente e o outro. Então eu olho, eu não estou vendo o outro, eu estou vendo tudo que eu sinto, tudo que já passou, tudo que está em mim, eu buft, e aí eu reajo a isso. E isso pode fazer sim com que uma pessoa oscile as emoções sem que quem esteja em volta entenda a razão. Porque às vezes aquela agulha que cai é o suficiente para estourar um saquinho desse dentro da pessoa que, claro, vai envenená-la com essa nova emoção. Logo, como nós somos milhões de saquinhos que nós não abrimos, não olhamos, não queremos saber nem de onde vem, estamos suscetíveis no mar da vida. Toda vez que alguém mexe com uma dessas coisas que estão guardadas, nós não somos donos de nós podemos simplesmente vazar emoções. Tá vendo como eu demoro para responder? Porque eu quero dar todos os detalhes. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Então, é correto se afastar de familiares que não conseguem se alegrar ou se incomodam com a minha prosperidade? Por exemplo, uma pergunta dessa, gente, como é que eu posso responder rápido? É duro, é duro. Vou ler de novo, presta atenção. É correto se afastar de familiares que não conseguem se alegrar ou que se incomodam com a minha prosperidade?
Percebi que quando estou longe e quando não falo, as coisas fluem. Não só com essas pessoas, mas com todo mundo. Pois é um Zezinho aqui que me mandou essa pergunta faz tanto tempo. Essa foi via Face, né? Eu já vi faz tempo essa pergunta. Zezinho, que coisa, né, Zezinho? Puxa vida, você tá me trazendo aqui a ideia de ter que falar para o mundo que os familiares consanguíneos muitas vezes não estão do lado da gente? Puxa vida. É possível, hein, Zezinho? É possível. É bastante possível. E às vezes eles se incomodam? Se incomodam, sim. Devemos ir para longe ou ficar? Puxa vida. Muitas vezes, o que a gente pode fazer, inclusive, é se afastar. É se afastar pelo menos um tempo, se afastar ou mudar o jeito que a gente tem lidado com eles. Porque às vezes a gente fica numa toada com os familiares, por serem familiares, a gente fica numa toada de ficar muito grudado, de fazer só as coisas juntas, de fazer todo mundo junto, de querer que vai junto. E você muitas vezes tem a facilidade de dar 2, 3 passinhos a mais na frente de algumas pessoas, incluindo os familiares. Nesse momento é muito difícil. Por quê? Porque nós somos humanos e seres humanos querem ser sempre melhores que os outros. É um saco, né, gente? Mas a gente lida com isso o tempo inteiro, é uma dificuldade. E sabe, hoje eu estava conversando com alguém que estava falando, levei o cachorrinho para passear. Por que que o cachorrinho tem que parar em todos os lugares que o outro já parou, se é que você me entende, e fazer a parte dele? Vou te contar. Queridos amigos, um cachorrinho para, porque ele não é sem querer, né? Ele já vai naquele lugar, de fato, em que um parou antes. Ele vai, ele precisa ir. Ele precisa depositar ali o cheiro dele, a marca dele e, de preferência, encobrir o cheiro do outro. Você vê como é? Nós somos quase iguais aos cachorrinhos. Não é terrível? Horrível de ver, mas absolutamente verdadeiro. Nós queremos, muitas vezes, quanto mais doentes nós somos como os cachorrinhos. Nós insistimos, nós não sabemos que tem lugar para todo mundo. Nós não sabemos que todo mundo tem um brilho diferente, que vai oscilar naquilo que eu sou melhor. Eu não sou melhor todo dia. Eu não sou tudo que eu posso todo dia, eu oscilo, quiçá, as coisas que eu não sou melhor. Então eu sou muito boa e melhor um dia em alguma coisa e o outro em outro dia em outra coisa, e assim caminha a humanidade. Nós nos complementamos, mas nós insistimos em ir até aquele lugar que o outro foi e fazer algo mais cheiroso. É assim que a gente vive. Logo, quando isso não dá para ser conversado, não dá para ser falado, não dá para ficar limpo, não dá para honrar que cada irmão tem o seu momento, que os pais têm o seu momento, que os filhos têm o seu momento, Zezinho, o jeito é ficar um pouco mais longe, para não ser atingido mesmo. E vou dizer mais, as coisas quando você está distante, elas fluem, não é porque o outro simplesmente não te atinge, não fica sabendo, porque o outro só tem poder sobre você se você abrir, Zezinho. E por onde o Zezinho abre? Vou te ajudar, Zezinho, vou te ajudar. Você abre pelo seu amor, pelo seu incômodo, pelo risco de não ser amado. Então, quando um irmão está andando um pouquinho mais na frente, ele tem a vontade de que o outro o alcance, ele tem a vontade de que todos venhamos a dar o passo juntinhos. Então ele abre para isso. E o outro tem direito à dor dele, ele queria estar lá na frente, não está ainda. Por mais que ele tenha dignidade de estar no lugar que ele está, tem o anseio, às vezes nem tem o anseio, mas quem está lá na frente está pensando, ele deve ter o anseio, porque você tem. A gente tira o outro pelo que a gente é e sente. Então, o que te impede de fluir do lado, juntinho,
é que você se incomoda. Se você puder, Zezinho, honrar quem você é, honrar os seus dons, honrar o seu trilho, caminhar na sua rota, fazer tudo o que você pode no seu lugar, com o seu dom para você, não em nome de algo ou de outro, mas de seguir sua vida, de fazer suas coisas, de brilhar no máximo que você pode. Zezinho, você pode ficar do lado. Agora, se você ainda sofre com essa ideia de que o outro pode te derrubar, é duro, né? Porque o que a gente queria mesmo era apoio, né, Zezinho? A gente queria isso aí, vai, estamos com você, a gente te ama, pode ser melhor que a gente te ama. Oh, a gente não consegue muito facilmente isso. Então a gente vai andando. O que você pode é honrar quem você é. Esse é o melhor caminho, é o caminho da luz, assim, eu sou o que, eu gosto de fazer o que, eu tenho vontade de fazer, de que jeito? Ah, é assim, é assado? Segue e vai, Zezinho, pega firme nisso e vai, porque é só o que você pode fazer, ser quem você é. E se você achar que precisa, não há nada de errado ficar um pouco mais distante, numa distância que te faça bem. Se afastar totalmente, eu não sei se é bom, se você não vai ficar com saudade, com culpa, com vontade de ver, mas às vezes é importante uma distância. Você sabe, Zezinho, que se a gente colocar o dedo assim bem perto e olhar, a gente não enxerga direito o outro. A gente às vezes precisa de uma distância para dar o devido respeito e ver a devida forma do outro. Então não acho que tenha problema nenhum se afastar um pouco, honrando e respeitando de onde você vem e quem são essas pessoas. Perguntinha, hein, Zezinho? Lelê. Você sabe que as pessoas mandam as perguntas de acordo com aquilo que elas têm dentro delas. Vamos tentar responder mais uma? Eu acho que dá, hein? Vamos ver. Muitas vezes eu não entendo a falta de amor próprio, porque algumas mulheres continuam numa relação que só traz humilhação. Elas não percebem, Mariazinha? Puxa, essa dá para responder em 3 dias, com certeza. Muita informação. Mariazinha, o que eu posso te dizer agora é o seguinte. As mulheres, ou estas mulheres, elas trazem dentro de si, uma ideia de pouco valor, que foi constituída, que foi criada, que foi construída ali, no início da vida, ou por surras, ou por desprezo, ou por abusos, ou por humilhações, por rejeições, desamparos, abandonos, frieza. Essa criança ela inseriu dentro da sua constituição celular a ideia de que ela não tem valor. Logo, observe que lindo. Mariazinha, ela realmente não sabe. Ela não tem a percepção que você tem. E não é que ela não tenha valor, ela tem o valor. Ela não sabe profundamente que ela tem esse valor. Então, ela se submete sim, porque em algum lugar da alma dela, ela ainda acredita que é assim o lugar dela, que é assim que ela merece viver. Doído, né? Não é uma resposta completa, mas o que eu posso dizer é que muitos de nós, em muitas áreas, não só as mulheres que apanham, Mariazinha, estão com essa marca constituída de pouco valor. Tem pessoas que se submetem a serviços, a situações, a condições de pouco valor, onde são machucados, não necessariamente com surras, mas são machucados pela vida, por entenderem que esse é um lugar normal para ela, satisfatório. Logo, Mariazinha, duro, né? Duro, porque a pessoa realmente pode, de fato, não perceber. E aí ela mantém aquilo com uma naturalidade que você já ia, o cabelo ia ficar de pé, enlouquecida, com medo, mas para você é diferente da pessoa. Eu vou agora brindar com você que enviou as suas perguntas para mim. Obrigada, Mariazinha.
eu aqui prontinha para brindar com você que fez este programa, que criou este programa junto comigo. Então eu agradeço e brindo ao seu poder criativo. Respirando com você e querendo que cada vez mais você entenda a grandeza e o poder genuíno, o poder criativo. Então até na próxima terça-feira, às 5 horas da tarde, estaremos de volta. Beijão, até lá!